Primeiro de maio em Macau, proposta do Governo para a reforma política, saída de Rui Rocha do Instituto Português do Oriente. Temas para o contraponto de hoje, com Carlos Moraes Zé, Beltrão Coelho e Manuel Graça. Carlos, vamos começar pelo 1º de maio. Novidades ou não novidades neste 1º de maio? Bom, em primeiro lugar, podemos dizer que foi um 1º de maio pacífico, em que a população que se manifestou não acatou as ordens da polícia em relação aos trajetos propostos, não houve aquelas cenas lamentáveis do passado de alguma violência entre polícia e manifestantes. Digamos que nos últimos tempos esta questão também está um bocado ultrapassada, não é? Depois do que foi 2007. Pois, mas de qualquer modo o que se viu da parte da população foi alguma maturidade cívica. As pessoas desfilaram, fizeram entoar os seus protestos, disseram sua justiça sobre as suas opiniões. Portanto, aí pareceu haver alguma normalidade. Já não me pareceu haver normalidade, foi da parte das forças de segurança, porque parecíamos que estávamos num tipo de Estado que não cumpre determinadas regras, eu não digo legais, mas digamos de bem-estar social do segundo sistema. Portanto, porque me pareceu haver demasiados agentes à paisana infiltrados entre os manifestantes que ostensivamente os filmavam, o que constitui claramente uma intimidação à cidadania. Continua a haver uma certa dificuldade das forças de segurança lidarem com as manifestações? Eu não percebo muito bem qual é que é o objetivo de estar a filmar as pessoas neste tipo de manifestação em Macau. E sobretudo, estar tanta gente a filmar, tão pouca gente. Eu gostava só de dizer, infelizmente, isso é uma situação que não é nova nesta manifestação. Repete-se ano após ano, em manifestação mas após eu acho que nesta ainda houve mais. Esta aqui ainda houve mais pessoas, portanto, nós não sabemos, a partir da são agentes das forças de segurança, com câmaras de vídeo, a filmar as pessoas. Ora bem, num sítio tão pequeno como Macau, isto é claramente uma intimidação. E esta é uma intimidação que é contraproducente, porque se se quer que haja cidadania, nos momentos em que as pessoas estão a exercer essa cidadania, não podemos estar de uma forma ostensiva a intimidá-las com a atitude de vou guardar a tua imagem para mais tarde eventualmente usar. E usar em quê? Se eu me candidatar à função pública, se calhar com o novo sistema de reconhecimento. Não é isso, as forças de segurança certamente não terão esse argumento, ou não? Bom, eu gostava de saber qual é o argumento das forças de segurança para haver tanta gente. Em todo o mundo, as pessoas são filmadas e as pessoas e as multidões são controladas por agentes de segurança. Isso em todo o mundo, nomeadamente nos países onde prevalece aquilo que Deng Xiaoping definiu como segundo sistema e que devia prevalecer em Macau. Só que é feito de uma forma muito mais discreta, à partida, e é feito de uma forma que não intimida a cidadania. Esta parte é que eu acho que é importante, que faz parte do segundo sistema os direitos individuais das pessoas a manifestarem as suas opiniões, desde que o façam dentro dos limites da legalidade. Era o que se estava ali a passar. Ninguém estava fora dos limites da legalidade. Portanto, haver uma presença tão maciça, tão imponente, de elementos à paisana e não só das forças de segurança, com o objetivo de recolher imagens, pareceu-me excessivo e desnecessário e também, portanto, intimidante para os cidadãos de Macau. Manuel, mais um ano e mais um caso, digamos, um fotojornalista foi barrado no terminal, desta vez no terminal da Taipa, mas foi barrado. Esta situação vai-se repetindo, as explicações da polícia são sempre as mesmas, a questão da lei de segurança, mas... Esta situação é vergonhosa. É vergonhosa, antes de mais, por ser um profissional da comunicação social, mas mesmo que não fosse, é vergonhoso que um território barre a entrada de alguém sem que minimamente o justifique. E é vergonhoso que o Governo venha dizer estamos a cumprir a lei. Ora bem, estranho era que o Governo dissesse barramos a entrada porque não estamos a cumprir a lei. Aliás, historicamente, mesmo quando não cumprem a lei, os governos dizem que a cumprem. Posteriormente é que se vem descobrir. Portanto, o argumento que se utiliza sempre em Macau de o Governo, quando as coisas não parecem bem, o Governo diz sempre mas estamos a cumprir a lei. Esse é um argumento... E neste caso há aqui algo que não se percebe, porque
Este fotojornalista já terá sido barrado 3 vezes, mas também já lhe permitiram a entrada para fazer 2 reportagens, nomeadamente a tomada de posse do atual chefe do Executivo, se não estou a citar mal. Não, é completamente... Às vezes sim, outras vezes não. Há aqui qualquer coisa. É completamente desproporcionado e, como não é justificado, ainda é muito mais estranho. Ou seja, se o Governo dissesse a pessoa A não entra porque no momento B comportou-se desta maneira e pelas razões C nós consideramos que é uma ameaça à segurança de Macau, eu poderia concordar ou não com essa argumentação, mas havia um fio argumentativo através do qual essa proibição era justificada. Ora, aqui, quando nós dizemos apenas, quando as autoridades dizem apenas que estão a cumprir a lei e a seguir as forças, a seguir a lei em Macau, como o Carlos diz, isto abre, por um lado, porta a muitas coisas e, por outro lado, leva a que as pessoas tenham medo de exercer a sua cidadania, exatamente porque não sabem, elas próprias, se um dia, quando quiserem entrar na fronteira, o Governo também não irá, de uma maneira abstrata, invocar uma lei qualquer e também não os deixa entrar. E isto, se o Governo quer tomar este tipo de atitudes mais fortes, tem que a justificar. Eu, pessoalmente, acho que neste caso, em particular, não há qualquer razão para não deixar o jornalista entrar, e se há, o Governo de Macau tem que o dizer. Tem que ser sério e argumentar e explicar. Antes que mais, à pessoa, mas em segundo à sua própria população. A população de Macau tem direito a sabê-lo. Beltrão Coelho, algo não se percebe aqui nesta questão. As autoridades vão insistir em situações idênticas. Este não é o primeiro caso. Ao longo, digamos, dos anos que cá tem a RAEM, já se verificaram vários casos da mesma natureza e a justificação fica sempre por dar, digamos assim. Não é dada nenhuma justificação. A única conclusão que se pode tirar disto é que é a atitude menos inteligente que um governo pode fazer, porque, em princípio, não há razão nenhuma para vedar o acesso de um jornalista a um acontecimento público, a menos que o jornalista tivesse cadastro, tivesse feito uma série de tropelias que o justificassem, o que não acontece. Portanto, aquilo que vai acontecer é esta atitude, que é de facto uma atitude, a todos os títulos, muito pouco inteligente, vai fazer com que o jornal a que ele pertence, que é um jornal de grande dimensão em Macau, e as agências internacionais vão transmitir para todo o mundo uma imagem péssima para Macau. Porque o governo está a criar um problema assim. Não, é uma parvoíce, quer dizer, é a atitude menos inteligente, quer dizer, que não encontra explicação nenhuma, a não ser, de facto, um excesso de zelo de alguém que tem medo de ser admoestado pelas FIAs e que toma por si só uma decisão que não faz o menor sentido e que é perfeitamente idiota e má, péssima, para a imagem. Mas acha que esta decisão é tomada só por esse excesso de Não, zelo? é capaz até de ver... É capaz até certamente cobertura? É capaz de ter cobertura, mas mesmo que tenha cobertura, então a falta de inteligência estende-se ao mais alto nível, porque não faz o menor sentido. Agora, nisto tudo, o que me deixou profundamente preocupado é que houve muito poucas reações das associações de classe. Quer dizer, Hong Kong manifestou-se, uma associação chinesa de Macau manifestou-se, e a associação que mais responsabilidades tinha, que era a Associação da Imprensa Portuguesa e Inglesa, penso, e não quero ser injusto, que só se manifestou depois de solicitada pela Lusa a pedir um depoimento. E manifestou-se de uma forma tão cautelosa, que a mim me preocupa, porque cada vez que acontece uma situação destas com o jornalista, a classe jornalística deve se levantar em uníssono e ir contra situações destas, porque são de facto injustificadas e de uma, enfim, falta de inteligência, para não dizer de uma estupidez atroz. Não é? Portanto, eu gostava também de acrescentar outra coisa, que é, das duas situações, eu já ouvi uma justificação. E a justificação é simples. É tudo feito também, quer a presença das câmaras nas mãos de dezenas de polícias não é ilegal. Portanto, não há nenhuma lei que contraria isso. Portanto, estamos a ver o Governo a agir na zona cinzenta da lei, o que para mim a justificação é pior que o ato. Porque está a ver um Governo que age na zona cinzenta da lei, aproveitando zonas cinzentas da lei para intimidar cidadãos, assusta-me, sinceramente. Mas não é zona cinzenta da lei. Quer dizer, uma série de leis em Macau permitem toda a espécie de escapatórias
que são inconcebíveis. Quer dizer, e da mesma forma que o polícia pode filmar, qualquer cidadão pode filmar. Agora, se a cidade está cheia de câmaras por causa do trânsito, eu julgo que isso seria mais do que suficiente para que a polícia pudesse controlar. Obviamente. É nitidamente para intimidar as pessoas, e é isso que é nitidamente uma ação que se pode considerar provocatória e que só se justifica, porque infelizmente o que nós vamos ver é que o que é que acontece no 1º de Maio em Macau? O 1º de Maio em todo o mundo é dinamizado, as manifestações de 1º de Maio, pelos sindicatos. Bem, em Portugal não há sindicatos, em Macau não há sindicatos, quer dizer, a única entidade que tem algumas características... Mas as associações que... Sim, a única entidade que tem algumas características de sindicato... Pô, a única entidade esta seria... semana passámos a ter uma nova associação em Macau. Eu sei. Que é a Associação Pereira Coutinho e Amigos. Parece uma nova associação. O que é pena é que a única associação com características sindicais, que seria a Associação dos Trabalhadores de Função Pública, demitiu-se completamente do 1º de Maio. E o que nós vemos são 1.400 pessoas numa manifestação que é ordeira, mas que é o mais cinzenta possível, em que aparece inclusive uma associação dos armadores de ferro a insurgir-se contra os trabalhadores imigrantes. Teoricamente poderão ter alguma razão, mas se nós olharmos bem, se calhar a razão porque eles estão a reivindicar e eventualmente porque é que não terão emprego, não é por causa dos trabalhadores imigrantes, é eventualmente pela idade. Porque a gente olha para eles e não havia ali um único jovem. Quer dizer, é capaz de ser um problema de idade, em que chega a uma idade, e se eu penso saber o que é armação de ferro, deve ser os operários que preparam os ferros, quer dizer, que preparam os ferros para fazer os pilares e as vigas e tal, portanto é um trabalho duro, é um trabalho que exige força e que eventualmente não terão emprego por expulsão da idade. Porque eu não vi ali ninguém... Não, mas isso ainda vem pôr numa situação mais estranha a tal posição do Governo, como se nós estivéssemos perante perigosos manifestantes que a qualquer momento poderiam começar... Não, mas é importante só, talvez porque até muitos dos ouvintes ou dos telespectadores não estiveram, mas sem não viram, mas é um tipo de filmagem que é, digamos assim, filmagem à queima-roupa. Exatamente, é não das pessoas. Não é de filmagem de longe, é à queima-roupa facilmente identificável. Agora, em cima das pessoas é nitidamente como se estivesse a apontar uma arma. Portanto, eu até fiz uma brincadeira que o poder já não está na ponta da espingarda, como no tempo de Mao Tse-tung, agora está na câmara de vídeo. Portanto, vou-te registar e vou ficar com a tua cara para mais tarde te acusar. Bom, portanto, este tipo de situação tem que se dizer isto, é assim, vai contra o princípio estabelecido por Deng Xiaoping de que em Macau, Hong Kong, existe um segundo sistema. Porque estes tiques não são tiques, estes tiques autoritários não são tiques do segundo sistema e, pelo contrário, minam o segundo sistema. Ora, se minam o segundo sistema, são, na minha opinião, antipatrióticos. Porque não estão a servir os interesses da República Popular da China, que em Macau e Hong Kong seja plenamente executado e que exista o segundo sistema. E eu digo mais outra coisa. Parece-me que este tipo de atitudes não vêm de fora de Macau. Vêm de pessoas de Macau que querem exercer um poder que já se aproxima um bocadinho do despotismo. E é isto que é preciso ter cuidado. Saber quem é que controla as forças de segurança, se é o secretário Chiang Kok-wah, se é o chefe do SPU, Proença Branco, saber a quem é que se pode perguntar, quem é o responsável, quem é que deu estas ordens para que isto fosse feito e com que intenção, e depois, a seguir, os políticos têm que tomar uma posição. Eu penso que há uma comissão fiscalizadora das forças de segurança, portanto, que é presidida pelo Dr. Leonel Alves. Portanto, eu acho que tem que haver um estudo do que se passou, já agora, mais um estudo, mas neste caso parece-me um estudo útil, para prevenir este tipo de situação que não me parece que faça bem nenhum a ninguém. Há uma dúvida que eu tenho aqui, talvez que nesse estudo pudesse incluir uma pergunta que é: eu não sei qual é a percentagem em Macau do primeiro e do segundo sistema. Quer dizer, nós partimos do princípio que o segundo sistema devia funcionar quase a 100% em Macau. Eu não sei se é tão líquido como isso. Quer dizer, alguém havia de responder qual é a percentagem de aplicabilidade do primeiro e do segundo sistema em Macau, porque nós podemos estar todos enganados, quer dizer, podemos estar iludidos. Até podemos ver a consulta política para a forma política que não foi digna do primeiro sistema. Sobre a forma do segundo sistema, digo. Manuel, só um segundo que já vamos à forma política. Voltando àquela questão das associações, faz algum sentido, a semana passada falamos aqui neste assunto, mas faz algum sentido, e voltando a esta questão, que, por exemplo, a Associação dos Trabalhadores da Função Pública, Pereira Coutinho disse que a própria direção recusou ir à manifestação ou promover ela própria a manifestação. Que a própria Associação do Novo Macau não provou a manifestação, mas depois associam-se estas... Isso faz algum sentido? Faz sentido, faz. Se a gente se lembrar um bocado de como é que eram as manifestações do 1º de Maio
em Lisboa, nomeadamente, o que acontecia é que quem organizava as manifestações eram os sindicatos. Os partidos depois apareciam a apoiar. O PS e o PSD, o GT e o PC e etc., a CGTP. Portanto, os partidos estavam lá, mas digamos que a vanguarda do 1º de Maio eram os trabalhadores. Mas em todo o Ocidente em todo o Ocidente é assim. Aqui eu penso que está um bocado isso por trás também. Não sei. No caso dos trabalhadores da função pública não compreendo porque não tem razões para se manifestar, foram aumentados. Não sei. Não, eu acho que não nos podemos esquecer que a última manifestação que houve dos trabalhadores da função pública, salvo erro, em 2007 ou em 2008, na minha opinião, foi vergonhosa para Macau. Porque é vergonhoso quando os funcionários públicos de Macau não sentem que têm liberdade suficiente para ir para a rua com a cara destapada. Se calhar deviam vir mais vezes à rua para nos lembrarem exatamente isso, que os próprios funcionários de Macau, que são aqueles que conhecem o sistema por dentro, são aqueles que provavelmente sabem que utilidade é que será dada às imagens utilizadas pela polícia, são os primeiros que na última manifestação que fizeram-no de cara tapada. Mas isto não era um motivo para a própria associação, neste caso a TFPM vir para a rua? Mas eu compreendo, mas uma coisa é a TFPM dizer vamos para a rua, mas depois os associados não se juntam. E os associados têm medo. Porque nessa altura, se nos bem recordarmos em 2007 ou em 2008, havia outras razões que levavam que fosse mais fácil mobilizar os funcionários públicos. Eu não digo... Para mim, isto é muito triste para Macau. É muito triste que os funcionários públicos tenham eles próprios medo. Se os próprios funcionários públicos têm medo, como é que nós podemos esperar que, se calhar, muitos jovens que estão agora a querer começar a fazer a carreira vão para a rua, quando sabem que as kermas estão lá para os filmar? Como é que nós queremos que outras pessoas, intelectuais... filmadas da forma que é, exato, que é mesmo ostensiva. Da forma violenta, pornográfica, se quisermos. Exatamente. Como é que nós queremos que profissionais liberais que se juntem? Professores universitários que se juntem. Há medo. E acho que Pereira Coutinho foi infeliz quando disse que a associação ia e depois, afinal de contas, não vai. Claramente houve talvez aí excesso na linguagem, ou um tiro no pé em termos de estratégia. Depois, mais tarde, enviou um comunicado com a chancela da TFPM a dizer que Pereira Coutinho e os amigos iam estar na manifestação. Mas o que eu compreendo, e basta falarmos com meia dúzia de pessoas da função pública, não vão. E comecemos por nós próprios, os portugueses. Porquê que os portugueses não vão à manifestação? Se a TFPM não faz a manifestação, faz sentido que haja um comunicado. Eu acho que é importante nós também chamarmos a atenção a isto. Chamamos a atenção aos chineses. E os portugueses de Macau, porquê que não vão às manifestações? Têm exatamente os mesmos medos. E são pessoas que, teoricamente, estão num patamar de educação cívica e política acima, digamos assim, do que é a média de Macau, e não estão presentes nas manifestações. Porquê? Porque têm exatamente os mesmos receios que as quintas, que os seus interesses pessoais sejam postos em causa, porque têm medo do sistema. E como é que nós podemos também apontar o dedo aos chineses se a comunidade portuguesa que é composta sobretudo por quadros médios e altos, não está presente? Delas as duas, ou a comunidade portuguesa concorda com o sistema como está e se calhar nós aqui no contraponto não fazemos sentido, ou a sociedade portuguesa está completamente alheada do que é isso, e mais uma vez, se calhar nós como contraponto não fazemos sentido, ou se não têm medo. Eu gosto de pensar que é a terceira. Não sei se haverá medo em Macau. Agora, vamos lá ver. Aquilo que eu disse há bocado e que sublinho, as manifestações do 1º de Maio não são uma manifestação política no sentido lato da palavra. São, acima de tudo, manifestações sindicais. Em todo o mundo ocidental, elas são enquadradas, dirigidas, conduzidas pelos sindicatos. Ora, por exemplo, no caso dos portugueses, se houvesse um sindicato em que os portugueses estivessem integrados, e eu julgo que nos trabalhadores da função pública podiam e devem estar integrados, aí justifica-se que vão, mas quer dizer, não é obrigatório que alguém vá para a rua só porque, no 1º de Maio, só porque acha que qualquer coisa esteja mal. A manifestação do 1º de Maio tem que ter uma forte componente sindical, daí ser o Dia do Trabalhador. Quanto aos trabalhadores terem medo, eu julgo que se houver uma mobilização grande, isso é um bocado ultrapassado, porque se forem 20 para a rua, podem ter medo. Se forem 1000, não têm. Porque já se falou aqui, a propósito do Dr. Carlos Assunção, que quando houve a dissolução da Assembleia, houve uma guerra aberta entre o Presidente da Assembleia e o Governador que tutelava os funcionários todos. E houve um jantar de desagrado, cuja força foi ir muita gente. E as pessoas foram ameaçadas. Dentro dos seus serviços foi dito que não podiam ir. E as pessoas foram. E quanto mais forem,
mais força têm, quer dizer, é muito difícil. Quer dizer, em Macau, não direi na China, que é um país gigantesco, mas em Macau é fácil perseguir, entre aspas, 20 pessoas, mas não é fácil perseguir 2.000. Portanto, aqui é tudo uma questão de mobilização e de se perceber que é preciso que as questões sindicais sejam colocadas, e até pode ter havido um aumento, mas há com certeza outros problemas. Eu lembro que uma vez participei num primeiro... Mas houve um aumento, mas os trabalhadores não estão... Sim, mas eu uma vez participei, eu uma vez assisti num 1º de Maio na Alemanha, enfim, nos tempos das vacas gordas, e na altura a Alemanha ainda hoje mas na altura era um país rico, e em que os trabalhadores da Alemanha, que enfim, tem um poder de compra grande, apareciam, e isto não é anedota, passava-se na sua maioria em BMWs e bem instalados na vida, e vinham reivindicar, curiosamente, direitos para os imigrantes. Porque eles sabiam que o trabalho que os imigrantes faziam, eles não queriam fazer. E então, vamos lá, quer dizer, há sempre uma razão para um grupo sindical, para um sindicato ir para a rua. Que mesmo que tenha vencimentos, mesmo que não sei, que estejam a pedir para eles, estão a pedir porque é o dia do trabalhador. E está-se a pedir para o trabalhador em geral. Aqui o que acontece é que não há militância sindical, quer dizer, e quem a devia ter, quer dizer, não a assume e vem para a rua, como veio, enfim, o Pereira Coutinho, com 2 pandas ridículos, dizer que os pandas queriam democracia e não sei o quê, quer dizer, é um bocado anedótico. Bem, mas... Portanto, eu penso que também temos que pensar que o 1º de Maio, como o Rogério estava a dizer, não disse esta palavra, mas também é uma comemoração e uma festa. Sim. Além do mais, há a festa do trabalhador. Sim. Portanto, é o dia que o trabalhador não trabalha, não é? E que pode fazer uma festa. Essa festa depois pode ser intercalada, normalmente, com a exposição de reivindicações ou não, consoante a situação, mas não deixa de ser sempre, à parte de haver reivindicações ou não, o dia da festa do trabalhador que comemora os direitos que foram já adquiridos. Também. Se eles não foram adquiridos, continuamos a protestar. Mas já foram adquiridos, a gente comemora o facto de terem sido adquiridos. É um belo aniversário. É um aniversário que, portanto, pode ser comemorado. Portanto, quanto ao medo em Macau, há medo em todo o lado. Nós sabemos que há medo nos Estados Unidos da América, há medo em Portugal. Nós sabemos o que se passou no anterior governo. Pessoas que disseram mal do Primeiro-Ministro foram denunciados e castigados, coisas deste tipo, não é? Há medo em todo o lado. A questão é, o medo é um limite à ação. Aonde é que está esse limite? Portanto, aonde é que, neste território, está esse limite? Ou seja, eu tenho medo de partir um vidro na rua, e ainda bem, porque sei que a lei me vai proibir, mas será que tenho medo de exprimir uma opinião sobre o chefe do Executivo, menos favorável, ou sobre uma política do Governo, tenho medo de o fazer ou não? Portanto, o medo vai marcar os limites da ação, vai marcar o meu território político, por assim dizer, ou seja, o meu território na polis, na cidade, não é? Portanto, é isso que o medo faz, marca essas fronteiras. E é um belo fator para analisar o tipo de regime em que estamos. Portanto, isso é um estudo curioso, que devia também essas associações de pensadores por aí a verem, portanto, quais são os limites da ação cívica e política dos cidadãos de Macau e quando é que eles começam a sentir medo. Quando é que é o ponto em que dizem assim, não, para ali já não vou, já não posso, porque senão qualquer coisa. Portanto, isso seria algo interessante a estudar. Emanuel, finalmente o Governo apresentou a sua proposta de reforma política, não tem novidade nenhuma, diria eu, 2 mais 2 mais 100, mas há algumas questões que se levantaram, nomeadamente no dia que ela foi apresentada, a rapidez com que o Conselho Executivo terá analisado a proposta, a questão se houve ou não houve uma criança ou várias crianças a assinar as propostas, residentes, turistas. Todo um processo. Portanto, um processo que foi todo muito complicado. E a Secretária para a Administração e Justiça deu um conjunto de respostas infelizes. Por um lado se diz que as consultas não são científicas e por isso é que não se pedem, então porque é que o Governo as faz e porque depois vem dizer que mais de 80% das pessoas concordam com elas. Ora, se o próprio Governo é o primeiro a dizer que estas consultas valem o que valem, porque é que elas são feitas? E porque é que as opiniões são recolhidas e porque que, como disse o diretor dos serviços da função pública, temos funcionários que só almoçavam, jantavam e bebiam água enquanto andaram a contar estas opiniões, estas 160 mil opiniões, em 9 dias. E começa logo por aí. Posteriormente, a maneira como, quer dizer, em Macau, nada na administração é célebre.
Então agora conseguem-se ler 160 mil opiniões de uma maneira célere, delas as duas. Ou melhor, o Governo utilizou... Mas espera aí, que 100 mil surgiram no último dia, portanto Sim, é mais difícil aí. Sim, não, mas o Governo utilizou a expressão correta. Foram processadas. Porque aquilo aconteceu, alguém pegava naquilo, e se isto realmente aconteceu, porque pessoalmente tenho muitas dúvidas que isso até tenha acontecido, mas o que acontecia era, alguém levantava a folha, carrega no sim ou no não. Carrega no sim ou no não. Quer dizer, é a única maneira de justificar. Estão-me a dizer que opiniões mais alargadas foram lidas, foram tidas em conta os prós e os contras referidos. Quer dizer, não vamos brincar com as pessoas. Isto é gozar, não tem outro nome. É gozar como quem tenha olhado para este processo com o mínimo de seriedade, de consulta pública. Mas pior, o porta-voz do Governo, então a população não tem direito a saber quando é que o Conselho Executivo recebeu... O porta-voz do Governo, não, porta-voz do Conselho Executivo. A população não tem direito a saber quando é que o Conselho Executivo recebeu a proposta, quando é que reuniu para analisar, se reuniu só uma vez, se reuniu mais. Quer dizer, não se está a pedir aqui as atas ou as gravações do Conselho Executivo. Estão-se a pedir coisas minimamente sérias. Quer dizer, e o Governo ainda tem posteriormente, porque há que notar que aquilo é preparado, mas o Governo posteriormente ainda tem tempo para preparar os materiais para a conferência de imprensa. Quer dizer, exatamente, ou seja, houve aqui uma rapidez espetacular que o Governo não é capaz de aplicar em mais nada. Ora, só quem é inocente, e em Macau penso que não deve haver ninguém tão inocente, nem a criancinha no vídeo que também assinou, só quem é inocente é que não conclui que o Governo já tinha tudo pronto, tudo preparado, deixou passar 2 ou 3 dias, foi infeliz porque ainda por cima é logo no dia a seguir ao 1º de maio, que vem apresentar isto, e andou a brincar com as pessoas que fizeram várias processos a sério. Podemos dizer que não havia necessidade. Eu acho que não havia necessidade. Nós temos que partir do princípio que os políticos muitas vezes têm que dar a volta às situações, distorcer a verdade, omitir, mentir, mas devem fazer com talento, devem fazer com inteligência. Quer dizer, aquilo que a secretária da Administração fez, e é pessoalmente uma senhora que merece toda a simpatia, foi de facto como se diz em português, cada tiro, cada mel, porque ela vem dizer que as pessoas não eram identificadas porque seria uma violação dos dados pessoais. Ora, qualquer petição que se faz, qualquer assinatura que se faz para uma petição, as pessoas têm que se identificar para que isso tenha uma validade. E eu assisti, não ouvi dizer por ninguém, a turistas serem chamados para manifestarem a sua opinião, para assinarem e dizerem que eu sou turista, eu estou cá de passagem, e a resposta que lhes foi dada é não faz mal. Quanto a isto da criança... A criança estava acompanhada por... Exatamente, quer dizer, a secretária, ainda para se afundar mais, diz, disseram-me que a pessoa estava acompanhada do encarregado de educação. Portanto, qualquer criança acompanhada do encarregado de educação pode votar ou pode ser não sei o quê. Depois, não sei também se a tradução é fiel ou não, mas ela diz, isto não é nem uma eleição, nem um ato legal. Quer dizer, isto é apenas a recolha da opinião pública. Portanto, aquilo não foi um ato legal. Quer dizer, aquilo é tudo... E depois disso, e como diz o Emanuel, ela depois disto tudo, depois destas fragilidades todas, diz, nós tivemos a opinião da população e tivemos um consenso. Quer dizer, houve tudo menos consenso. Houve aqui uma condução das pessoas para votarem todas no mesmo sentido. E aí a intervenção das associações, que dependem dos subsídios do Governo, e dos associados que dependem da associação, quer dizer, não é fácil. E dizia muito bem um dirigente da Associação do Macau Democrático, e pelas poucas vezes que eu concordo com eles, estou aqui a concordar, que aquilo é como quem chega a um restaurante e tem um prato único. Quer dizer, a pessoa diz, o que é que eu posso escolher? Não, o prato é só este. Portanto, isso não quer. O novo Macau Democrático fez uma coisa, enfim, com todo aquele aparato, com todo aquele folclore que eles costumam fazer, muito mais séria, que foi identificar as pessoas todas, toda a gente que foi votar, entre aspas, naquela auscultação do novo Macau Democrático, identificou-se. Portanto, aquilo era tudo gente que se podia defender. Agora, neste caso, isto é de facto, quase que chega ao ponto de ser uma fraude, não é? Não, isto é quando a mulher de César quer parecê-lo, mas não o sabe fazer. Portanto, é aquela coisa... Tinha que haver um teatro, como também disse alguém, o Pedro Coutinho, que foi um teatro, não é? Que foi uma farsa, de alguma maneira foi uma farsa, no sentido teatral,
do termo, portanto até cómico um bocado, não é? Com a cena da criancinha e dos turistas e dos velhinhos. Só faltavam os mortos também terem dado a sua opinião. Não sei se não houve alguns que deram, não é? Se calhar alguns também deram. Mas eu compreendo, eu até respeito isto de alguma maneira, porque assim, no fundo é uma satisfação que se está a dar às pessoas esta mentirinha. Portanto, fizemos aqui um teatrozinho que é para vocês ficarem com a ideia que nós nos preocupamos com vocês, que é até nos damos ao trabalho de fingir que isto é um processo real. Portanto, há esse trabalho, é que o Governo não quis, digamos, chegar e dizer não, vai ser assim e acabou. Não, vamos encenar aqui um teatrozinho e tal, que é para as coisas parecerem... Mas isto leva à velha questão da falta de capacidade do Governo de saber fazer as coisas. Pois, eu acho que a capacidade vem dos dois lados, mas é a incapacidade do povo de facto manifestar a sua opinião ou ter interesse nisso. Portanto, de um lado infantiliza-se o povo, não é? Mas ao infantilizar-se o povo, depois também há o risco de ter que lidar com crianças. Portanto, há aqui um balançar muito estranho em todo este barco, mas que eu até, de algum modo... De certa forma, um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso, exatamente. Portanto, há um oscilar que fica sempre tudo na mesma. Só que eu dá-me assim, algum carinho, quase, pela secretária, quando vem dizer estas coisas que parecem assim, mas desculpe, não pode dizer isso, olha que isto não cabe dentro de uma coisa deste nesta linha, também esta semana, há uma conferência de imprensa em que se anuncia política de habitação há 10 anos, salvo erro, mas os jornalistas depois, quando chegam lá, foram praticamente confrontados, é que vai haver uma consulta pública sobre o tema. Portanto, mais uma vez uma consulta pública ser um documento. Não se sabe o fantástico daí começa logo, que a consulta pública é sobre a política de habitação pública 2011. Ora, 2011 já foi o ano passado. Espera aí, então porquê que a gente está a fazer uma consulta pública para implementar... Começa em 2011 e vai até 2020. Então, mas quer dizer, o que a gente pode fazer em relação a 2011? 2011 já foi. Eu estou a dizer que começa de 2011 a 2020, portanto... É logo fazer uma consulta pública sobre um período... É a mesma coisa. Não faz sentido. Temos que fazer uma encenação. É a mesma coisa. Temos que fazer uma encenação que é para dizer às pessoas a gente preocupa-se muito com a vossa opinião. E depois é como aquela coisa. Eu ouço todos, depois faço o que eu quero. Portanto... é isto, quer dizer, no fundo acaba por ser a mesma coisa, só que toda a gente sabe que não é através desse tipo de habitação, nem é através dessas coisas que se resolve o problema da habitação em Macau, não é através disso, é sustentando a especulação. Resolve globalmente, não é? Pois que resolve globalmente, isso é tudo mais uma encenação para esconder o verdadeiro problema da habitação, que é a especulação a especulação imobiliária. Esse é que é o problema da habitação, na minha opinião, deste último boom da habitação pública, está a ser muito clara, e está a deixar às claras a colina de Coloane, porque do momento tínhamos ali habitação pública só na Pedreira, neste momento já há pelo menos mais 2 complexos privados que foram autorizados. Eu não estou a falar do One Central, estou a falar ali entre tocas e baldrocas de terrenos. Já há pelo menos mais ali 2 ou 3 empreendimentos privados que vão nascer onde era a colina, e o pulmão verde de Macau, pouco e pouco, começa a ser consumido, e vai haver gente que vai fazer ali umas fortunas significativas à custa disso. E ficamos assim um pouco todos a perder. Mas é isso, portanto, esta reunião que houve no fundo é mais um teatrozinho, é mais uma... Não sei se é uma farsa, neste caso parece-me que já está mais na parte do drama, porque aqui a habitação é um problema dramático para muitas pessoas, portanto, aqui já não é uma farsa, aqui já estamos, digamos, na área do drama, e daqui a bocado estamos na tragédia. Não, mas na habitação pública, só dou um exemplo de uma farsa. A habitação pública que serviu para dar de facto cabo daquela parte de Coloane, porque a habitação pública foi para ali, foi tirar depois de abriu o caminho para os privados. Foi fantástico, é um belo golpe. A partir do momento em que se diz, começámos a fazer aqui habitação pública, mas espera aí, a Pedreira tinha o terreno, então temos que dar um terreno às pessoas da Pedreira. Podem construir aqui ao lado. Espera aí, para fazermos os acessos também precisamos de um terreno que era privado. Pode construir aqui do outro lado. E a pouco está-se a dar autorização de destruir. Eu não sei se tem ido a Coloane, mas já agora estamos a falar em Coloane, juntos saber, quando se chega ao fim àquilo que era o Istmo, e se vira à esquerda para a Axá, parece que está a ser feita uma obra autêntico rally, onde tem havido muitos acidentes, porque acho que levantaram as tampas do saneamento e aquilo está numa situação... Repara no atentado que já foi feito. Este é um mega atentado que eu chamaria ecológico, mas que tem a ver com uma ecologia que não é só o verde, que é a ecologia da vista, que é de antes, nós quando entrávamos em Coloane, víamos a montanha. Já não vemos.
A montanha Já não há? Não, pois já não há. Mas havia uma montanha que dava a entrada visual para Coloane. Percebia-se que íamos entrar num sítio ainda, não digo selvagem, mas pelo menos com verde e não sei o quê. Neste momento vemos os prédios que ali fizeram. Eu ontem ouvi uma imagem muito interessante, uma frase muito interessante e um conceito muito interessante, que era de alguém que dizia que, a propósito disso, que se recordava da sua infância de quando viam nascer do sol. Quer dizer, hoje não se consegue os prédios ver nascer nem pôr do sol. Quer dizer, e depois há outra coisa aqui na habitação que não se percebe muito bem, que há 19 mil fogos, mas não se sabe ainda qual vai ser a percentagem, por exemplo, da habitação económica, que foi já relegada para a segunda prioridade, quando a habitação económica é, apesar de tudo, a transição entre a compra de uma casa e aquilo a que tem acesso a classe média, não é? Portanto... Desculpe só interromper, 19 mil fogos que o Governo continua hoje, e disse na conferência de imprensa, a dizer que vão estar prontos até o final deste ano. Até o final deste ano. Como é que isso é possível? E outra coisa que eu não percebi também... Mas uma coisa é estar prontos, outra coisa é estarem disponíveis. Não, mas disponíveis... Eu não percebo a diferença entre estar pronto e estar disponível. Não, depois aos concursos e que depois vai atrasar. Então há sítios que ainda estão em fundações, nem isso. Jardim está pronto até dezembro. Outra coisa que não se percebe também é como é que... Já tens o silo à porta. É verdade, já tenho o silo. Não se percebe como é que foi anunciado também que podia haver um período de 4 anos de espera, mesmo com casas construídas e tal. Não percebo quais são os critérios. Agora, a ideia que fica de tudo isto é que o Governo tem lá o tic-tank para pensar, tem os estudos, tem as sondagens, a opinião pública. Fica-se com a sensação de que, quer dizer, fazem, como diz o Carlos, faz aquilo que quer, mas também fica-se com a sensação que não sabe o que é que quer. Quer dizer, porque se precisa de recorrer a tanta gente e nunca tem uma opinião definitiva, é porque não sabe aquilo que quer. Quer dizer, isso é problemático. Dizer, uma cidade tem que ser pensada... algum desnorte? Não, sempre houve. Não há um plano diretor da cidade, não há... Quer dizer, uma cidade deve ser projetada a médio e a longo prazo. Quer dizer... Isso é um pensamento quase justificativo da ação do Governo, porque você está a dizer, eles não fazem bem porque não sabem. Eu não sei se é assim. Eu acho que eles não fazem bem porque isso interessa a alguém. E essa é que é a questão que também nós temos sempre que levantar. Porque nós temos que perguntar, perante uma situação, quem é que ganha com isto? E se calhar a resposta está lá. É uma questão de agora irmos ver, não é? Porque não é essa coisa, pois a gente falhou, mas foi por falta de experiência, por ignorância, por isto, por aquilo, que é a justificação dos 12 anos de Raem. Continuamos a não ter experiência. Pessoas que estão no poder há 10 anos, há 12 anos, continuam a não ter experiência. Carlos, mas essas situações nas democracias ocidentais são detectadas e denunciadas ou nos parlamentos ou na imprensa. Portanto, a imprensa aqui tem feito aquilo que pode. Aqui do Parlamento, do nosso Parlamento, da nossa Assembleia, não há a esperar muito, porque a maior parte das pessoas interessadas estão lá. Pois, exatamente. Portanto, mas eu também só gostava de não ser tão pessimista em relação aos nossos parlamentares, chamemos-lhe assim. Eu não digo em relação a todos, mas é como agora esta reforma. Para já isto não é reforma coisa nenhuma, porque isto apenas aumenta o número de deputados. Reforma seria se tivesse acabado com os deputados nomeados e se tivesse... Eles não chamam reforma, nós chamamos mais reforma porque... Pois, mas agora... Desenvolvimento do sistema político. O que vai acontecer é que os novos quatro lugares vão ser ocupados pelo poder económico, à mesma. Ou pelas associações ou pelo poder económico. Quer dizer, isto não tem nada a ver com a correlação de forças. Há quem diga, por exemplo, que a Associação do Macau tem grandes possibilidades de passar de eleger mais um em 4, quer dizer, a correlação de forças continua exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Agora, eu aceito que no meio dos deputados há gente de facto capaz, há gente capaz de lutar e capaz de denunciar estas situações, mas tem perfeita minoria, tanto que a reforma vai passar sem qualquer problema, porque... O que eu queria dizer é que os dois únicos instrumentos que existem de fiscalização, que são as interpelações ou orais ou escritas, muitas vezes o que acontece é que os deputados até levantam as situações nas interpelações, mas depois recebem respostas do Governo que é de bradar aos céus. Quer dizer... passados não sei quanto tempo que protestas contra o empreendimento e depois de ele estar construído, alugado, vendido, não sei o quê, é que surge a resposta do Governo. Ou seja, atenção, quando as interpelações são postas ao Governo, das duas uma, de que área da Assembleia é que elas vêm? E segundo, quando elas são colocadas por outras áreas que nós não estaríamos à espera que fossem colocadas,
não estarão interesses aí em concorrência? Quer dizer, não será uma questão de luta de interesses e não do interesse da população? É isso que é preciso. Essa é que é a questão mesmo. Mas, Carlos, esta semana, diria que nem tudo foi mal. A direção do Serviço de Educação e Juventude anunciou um plano de médio prazo, digamos assim, em que quer fazer uma grande aposta no ensino das línguas, no mandarim, no inglês e no português. Excelente medida, penso que sim. Penso que Macau precisa, se quer ser o tal centro internacional de lazer e turismo, de que a população fale pelo menos uma língua não chinesa, portanto quer dizer com isto inglês, em princípio. Portanto, têm que ser fluentes em inglês, se querem ter um centro de turismo internacional. O português tem o seu lugar, tem outro lugar, é uma língua de reflexão, é uma língua da política, é uma língua da cultura em Macau. E é uma língua também de negócios para, a tal ponto, aos países lusófonos. Portanto, parece-me que faz todo o sentido que se continue a aprender português em Macau, como muito bem o compreendem as pessoas que vêm para aqui do norte da China estudar, e que são os que estão, de facto, a aproveitar-se dessa dádiva de Macau, digamos assim. Portanto, eu penso que o Governo aí esteve bem. Penso que é uma boa medida, que deve ser, não sei como é que agora isso se vai processar exatamente, mas parece-me que o Governo deve, de facto, investir, porque isso permite às pessoas de Macau também levarem... A Escola Portuguesa tem dado aqui um certo apoio à direção do Serviço de Educação e Juventude nesta área da promoção do português, e a própria DSESC pediu agora à Escola Portuguesa até cursos de verão para alunos em língua materna. Em relação ao que o Carlos estava a dizer, eu concordo com a política em termos gerais. Agora, aquilo que para já foi anunciado, até agora... É mais um plano de subsídios. Exatamente, E depois é mais chutar dinheiro para as escolas e pronto, e depois siga. E não se percebe como é que os alunos serão avaliados. Diz que os alunos têm que ser fluentes. Quem é que vai avaliar essa capacidade, essa fluência ou não na língua? Vai haver testes? Eu penso que havia um estudo, salvo erro, e estou a citar também, mas a memória não me trai, só havia um estudo que chegou a ser encomendado pela Direção do Serviço de Educação relativamente à questão do português nas escolas luso-chinesas, onde há muitas dúvidas relativamente como é que as coisas evoluem. A mim chateia-me um pouco em Macau esta questão de que a única métrica que existe para a educação é o dinheiro. Portanto, o Governo quer melhorar a qualidade, investe mais dinheiro. Mas, quer dizer, quando a gente só investe mais dinheiro na ponta de cá, mas depois não vai à outra ponta ver a qualidade, se houve uma melhoria na qualidade ou não, isso propriamente não significa grandes melhorias. E nós vimos, quer dizer, tivemos o pacote de 5.000 patacas para cada residente investir em desenvolvimento pessoal, tirando algumas pessoas que terão aproveitado para tirar a carta, não se notou propriamente grandes melhorias na... Calma, também são coisas a longo prazo. A longo prazo? Não chegou ainda ao tempo. Não, as pessoas tinham que tirar os cursos agora. Pois, mas depois E o os resultado disso tem mais longo prazo. Eu conheço pessoas, por exemplo, estão a aprender música, outros estão a aprender eu acho que estas coisas... O que eu estava aqui a querer dizer é que, provavelmente, não é assim que a formação está. Não é assim que se faz aqui. Aqui dá-se o dinheiro e depois pronto. Não, eu acho que qualquer política, não só na educação, mas como outras áreas, tem que ser sempre medido, os seus resultados têm que ser sempre medidos de forma concreta e palpável. Portanto, há medidas que têm que ser... Como os cursos da CE em Portugal, não é? Mas com os erros dos outros aprendemos nós, não vale a pena repeti-los. É tudo igual em todo lado. Beltrão Coelho, estamos a falar no ensino do português. Rui Rocha vai deixar o IPOR. Ele anunciou que ia deixar o IPOR em julho deste ano. Exatamente. Temos aqui há aqui alguma mudança? O IPOR vive eu penso, momento? Ele disse, e ele tem respondido a essas perguntas com muita frontalidade e julgo que subentendo o que é que ele quer dizer. O Governo mudou, o Governo quer gente da sua confiança, ele desenvolveu um papel importante e que se vê muito bem no IPOR. O IPOR hoje tem uma população escolar grande, aumentou substancialmente desde os anos em que ele está à frente do IPOR. Agora, o que me parece... Mas estamos também aqui na fase em que há um grande interesse e, portanto... E há de haver cada vez mais e enfim, com esta medida que se falou agora ainda haverá mais. Agora, o que me parece que se passa é o seguinte, é sempre problemático quando a tutela, que neste caso é o Instituto Camões, quando a tutela já passou pelo IPOR e já foi também responsável pelo IPOR. Quer dizer, é difícil que não haja um conflito de perspectivas e um conflito de formas de atuação quando as pessoas acham que quando estavam é que faziam e que no seu tempo é que era. É possível que tenha havido
alguma fricção à qual o Rui Rocha não fugiu quando lhe foi posta a pergunta, não respondeu diretamente, mas é possível que haja, isso é humano, isso é normal. Portanto, ele cumpriu os seus 3 anos e cumpriu bem, isso aí não restam dúvidas. É chegada a altura. Agora, o que eu não concordo é que o diretor de um instituto como é o IPOR tenha que ser sujeito a um concurso público. Acho que não. Isso quer dizer, os professores, eventualmente, o diretor terá que ser alguém da confiança. Como é que pode ser alguém da confiança se for sujeito a um concurso público? A menos que só entre no concurso quem prova a partida que é da confiança do governo. Portanto, não me parece que essa seja a solução. Mas vamos ver o que é que... Carlos, o Beltrão falou aqui, não disse o nome, mas falou da Ana Paula Labrinho. Sim. E para nós que acompanhamos há muito tempo isto era quase... Foi uma notícia importante nesta semana, portanto, que o Hoje Macau deu, e foi tão importante que depois até durante todo o dia a rádio e depois a televisão também pegaram no assunto, e no dia seguinte os outros jornais também pegaram no assunto. Portanto, é porque a notícia tem algum peso para, pelo menos, a comunidade portuguesa de Macau, não é? O que me parece é isto. Em primeiro lugar, temos que ver que o IPOR teve, antes do Rui Rocha e durante o seu consulado, por assim dizer, aumentou muito o interesse das pessoas chinesas, nomeadamente pela aprendizagem do português. O que levou que muitos mais alunos se inscrevessem no IPOR, o que fez com que o IPOR teve que aumentar, teve que ter outras instalações, etc. E é aí que uma das guerras com Ana Paula Labrinho. Agora, eu não percebo, e talvez o Rogério me possa explicar, porque eu não percebo bem uma coisa. Porque, repare, o Rogério diz, o governo mudou e as pessoas têm que mudar. Ora bem, o governo mudou, mas a presidente do IC continua a ser a mesma, não mudou. Portanto, no fundo, digamos que da tutela do IPOR, por assim dizer, dos sócios... Mas achas que é IPOR, especulação dizer que quando Ana Paula chegou ao IC, o futuro de Rui Rocha estava... Mais tarde ou mais cedo esta divergência aqui não, não seria? Ou isso é apenas uma especulação? Aquilo que é público, nós podemos especular muitas coisas. E podíamos estar aqui a fazer teorias da conspiração, etc. Mas aquilo que é público é que é por iniciativa própria que Rui Rocha sai do IPOR. E o que se diz, digamos, eu não posso tentarmos confirmar com o Foi próprio... decidido em abril? Não, que ele tem outros projetos, também que serão até mais recompensadores, digamos assim, e mais motivadores que o próprio IPOR, também ligado à questão do ensino da língua portuguesa. Portanto, se nós formos objetivos a partir dos factos que são claros e conhecidos e não sei o quê, podemos dizer que, portanto, chegando quase ao fim do seu mandato, o atual presidente do IPOR, o atual diretor do IPOR, é o presidente... Agora é diretor. Agora é diretor, não é presidente. Pronto. O atual diretor do IPOR resolveu que para a sua vida pessoal tem outro projeto e disse logo, 6 meses antes de terminar o mandato, ou coisa que o valha, que não contem mais comigo, eu quero sair e até vou sair antes. Muito bem. Até aqui, tudo bem. Agora, a pergunta é assim, será que a função do IPOR é só ensinar a língua? E a resposta que dou imediatamente é esta. É-me dito, por exemplo, pelo cônsul de Portugal em Macau, que está previsto que o IPOR seja, digamos que, uma espécie de promotor da cultura portuguesa em Macau e para a China, até, eventualmente. Mas como? Mas como? Bom, eu não sou diretor do IPOR, não me pergunta a mim. Verificamos o orçamento meu caro Gilberto, para fazer coisas ligadas à cultura, o dinheiro nem sempre é a mola fundamental. E depois é assim, nós sabemos perfeitamente que determinadas iniciativas contam com apoios privados, contam com apoios do governo, de Macau, e deveriam contar de alguma maneira. E repare... Então, tu achas que a atividade do IPOR está reduzida só à língua e não devia ser? Nós lembramos todos que houve um discurso do Dr. Carlos Monjardino que reduziu o IPOR à questão da língua. Mas o que eu sei é que, em termos institucionais, e temos que considerar que o IPOR é uma instituição do Estado português, ou maioritariamente do Estado português, o IPOR, digamos, que se isto fosse uma embaixada, seria o adido para a cultura. Quando há pouco perguntava como, é porque, por exemplo, neste ano há uma redução no orçamento de 25%. Porque quer o Estado português, quer também algumas empresas, têm estado a reduzir os apoios ao IPOR. Eu não estou a dizer... Estava aqui só a fazer o contraponto, porque há aqui uma declaração que é... Quanto a mim, os números, estás a ver? Até porque dizem assim, está bem financeiramente. Também foi dito isso agora. Nunca esteve tão bem financeiramente, alguma coisa assim. Mas eu acho que os números são o último refúgio de quem não tem ideias. Porque quando não há ideias, a gente vai dizer, não, olha os números. Só que os números depois têm muitas leituras. Os números podem ser lidos de muitas maneiras. Cada pessoa tem uma perspectiva de leitura dos números.
Eu penso que a língua não pode deixar de ir a par com a cultura, porque não se entende uma língua se não se entender a cultura. E esse é um trabalho demorado, é um trabalho que não se faz num ano, não se faz em 2, não se faz em 3. Tem que se lançar as bases e tem que se insistir continuamente com a rega. É um trabalho que tem que ser regado, tem que ser adubado. E não pode ser negligenciado, porque é muito fácil as pessoas esquecerem. Portanto, eu penso que é por aí que tem que se pensar o IPOR também, não basta não só como escola de língua, mas também como ponta de lança da cultura portuguesa em Macau. Não fui eu que disse que o Governo pode querer gente da sua confiança. Eu referi as declarações do Rui Rocha, dando isso como argumento. Desculpe, isso é a primeira questão. Segunda questão, as pessoas quando saem de determinadas funções importantes, saem sempre por razões pessoais, quer dizer, a menos que seja um conflito tão latente e tão incontornável que não saiam dessa maneira. Portanto, eu admito que na última reunião da Assembleia, por exemplo, podem ter colocado ao diretor do IPOR condições que ele não aceitou e ele terá aproveitado para dizer, olha, já agora eu não aceito porque eu estava a pensar sair. Portanto, e saiu. E, de facto, ainda voltando à questão da confiança e da doutora Ana Paula Lourinho, ter permanecido, é mais fácil a uma pessoa adaptar-se aos ventos da história do que toda a gente se adaptar. Não é? Portanto, ela conseguiu convencer o novo governo de que é a pessoa ideal e se calhar é. Os pontos de conflito foram, de facto, esse do alargamento do ensino e pedir necessidade de duas escolas em que se pede, duas salas em que se pede a ajuda da escola portuguesa e em que o Instituto Camões vem dizer nós não sabíamos de nada. Eu não sei até que ponto é que na gestão corrente em Macau... O Dr. Rui Rocha aí defendeu-se dizendo que estava tudo informado e tal. A outra questão, a questão maior, de facto, que se coloca é que o Instituto Português do Oriente deve ser também um pouco a componente cultural do Consulado-Geral de Portugal. Mas aí, como já foi aqui dito, coloca-se também a questão das verbas. Quer dizer, se o Instituto Camões dá cada vez menos, se a Fundação Oriente dá cada vez menos, pode-se buscar ao mecenato, isso pode-se fazer. Mas a conclusão é não se faz? Não, a conclusão faz-se e há de se fazer. Agora, aí eu ponho a questão também, se depois não poderá haver alguma sobreposição com aquilo que está a ser feito pela Casa de Portugal e se ia ser bem feito. Aí talvez houvesse necessidade de fazer ali uma coordenação. Porque eu não ponho em causa que no futuro vá aparecer, vá lá um vice-cônsul, como foi o caso do professor Saldanha, quando cá esteve no IPOR, que era vice-cônsul para a cultura, e que apareça um vice-cônsul e que tenha iniciativas, porque toda a gente gosta de mostrar serviço. Agora, se de facto o objetivo é difundir a cultura de Portugal, tem que se pensar seriamente qual é também o papel da Casa de Portugal. Porque às tantas nós... A Casa de Portugal é uma associação local. É uma associação local, mas que está com uma dinâmica que dificilmente será ultrapassável. Agora, se nós temos... Há muita coisa que não está a ser feita. Eu não digo a nível de trazer espetáculos, essas coisas assim. Mas há um trabalho de SAP até mais institucional. Por exemplo, tradução de autores portugueses para chinês, divulgação desses autores na China. Há muita coisa para fazer, há o mundo inteiro para fazer. Você sabe tão bem como eu que se alguém defende que uma das armas, uma das ferramentas importantes para a cultura é o livro. Mas eu dei o livro como exemplo. Mas eu estou a dar o exemplo do livro. Eu estou a dar o exemplo do livro. Agora, o que não me parece é que seja o consulado que deve tomar essa iniciativa. Quer dizer, o consulado pode ser o elemento catalisador, o elemento que dinamiza, o elemento que dá condições, ou depende das condições. Mesmo através do Instituto, porque depois, repare, você como sabe tão bem ou melhor do que eu, as instituições oficiais depois não têm os mecanismos para fazer a divulgação, no caso concreto do livro, para fazer a divulgação do livro. E o que acontece sistematicamente é que eles editam porque têm condições para editar e os livros morrem na cerimónia do lançamento. Nem os autores são promovidos, nem os livros são conhecidos. Portanto, eu não sei até que ponto é que o Consulado-Geral não pode limitar um pouco a sua ação cultural e assentar, ou pelo menos encaminhar todas as suas energias para a Casa de Portugal, que está de facto a fazer um trabalho considerável. Já falamos da Casa de Portugal. Trazer o Hermano José a Macau é promover a cultura portuguesa? Eu acho que não, quer dizer, ainda por cima, quer dizer, não vejo mal, não vejo que o mundo vai acabar por causa disso. Eu parece-me, inclusive, que nesta altura
O Hermano José é, de facto, um marco do humorismo em Portugal, mas nesta altura não é o humorista português mais credenciado. Hoje há uma série de atores, uma geração nova, que até começou a trabalhar com o Hermano e que tem umas potencialidades muito maiores. E já agora aproveito para recordar que da vez anterior que o Hermano cá veio, também que a sociedade na altura era um pouco mais conservadora. Mas foi um fracasso. Quer dizer, ele teve um espetáculo todo, salvo erro, no Hyatt, que é hoje o Regency, ali na Taipa, e ele contava histórias e anedotas e ninguém se ria. Portanto, foi assim um espetáculo, foi uma coisa assim desastrosa. E Manuel, podemos estar à beira de mais algum conflito ou do acentuar do conflito agora por causa do dissidente entre os Estados Unidos e a China, ou nem por isso? Bem, vamos ver, quer dizer, para já é uma situação que os Estados Unidos estão numa posição, diria eu, que vão necessitar de saber navegar muito bem. Necessitam de navegar muito à vista também em relação àquilo que será a reação chinesa, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos não apoiaram de forma, digamos assim, óbvia, clara, o dissidente em causa, certo é que lhe deram bastante cobertura e, portanto, colocas ainda por cima numa altura em que coincidiu com uma visita. Isto sei que no momento que estamos a gravar, as últimas notícias apontam de que ele, o último desejo é que quer ir para os Estados Unidos. Sim, se sente um bocado traído de um presumível acordo ou de um eventual acordo. Há aqui toda uma negociação que decorreu nos bastidores, sobre a qual ainda há muito poucas informações, nomeadamente as negociações que ocorreram entre a Embaixada norte-americana e o governo chinês, e que penso que nas quais o próprio advogado invisual deverá ter estado envolvido. Quem está de fora e quem não esteve obviamente envolvido nas negociações partiria sempre do posto que seria muito estranho ou muito difícil para a China, depois de tudo o que aconteceu, de alguma forma não impor ou não levar a cabo, digamos assim, um conjunto mais ou menos latente de represálias em relação ao dissidente em causa. Mas para já vamos ver um pouco, vamos ver um pouco como é que esta situação se envolve. Como é que vamos ser? Bom, eu faço algumas perguntas a este caso. Gosto de questionar as coisas e uma das perguntas que eu faço imediatamente é: a Embaixada dos Estados Unidos sabia que o dissidente vinha a caminho ou não? Ou ele chegou lá, bateu à porta e deixa-me entrar? Isto é um aspecto importante para perceber a posição americana nesta questão. Se isto foi uma precipitação, digamos, da CIA ou digamos, das agências que apoiam a dissidência na China e as pessoas que lutam pelos direitos humanos e etc., que resolveram, aproveitando a presença de Hillary Clinton em Pequim, trazer este dissidente, ou se foi de facto uma coisa espontânea do dissidente e dos seus amigos que resolveram sair de Shandong e vir até Pequim e bater à porta da Embaixada Americana e ficou com a batata quente nas mãos. E batata quente porquê? Batata quente porque exatamente uma semana antes, ou talvez até 5 dias antes de ter acontecido, a China tinha acabado de assinar um acordo com a aeronáutica americana para a construção de 20 Boeings 777. Ora, estes 20 Boeings 777 vão dar emprego durante vários anos a milhares de americanos. Portanto, isto normalmente acontece quando há estas rondas bilaterais. A China aproveita uns dias antes e faz assim um grande contrato que imediatamente encosta os políticos americanos às cordas, porque eles não podem, agora, imaginando que a China dizia, então a gente já não cumpre este contrato. Ora bem, isto teria muitos problemas internos aos americanos neste momento, depois de ter sido criada a expectativa. Isto é só um pequeno exemplo. Mas depois, perante isto, coitado do dissidente, não é? Porque, até segundo a imprensa oficial chinesa, ele não é um homem que peça reformas políticas ou que queira eleições diretas na China ou que esteja a lutar pela democracia. A luta dele foi, ao que tudo indica, portanto, contra os abortos forçados e a esterilização, o que, segundo a mesma imprensa chinesa oficial e de linha dura, faz com que ele seja visto em muitas partes das Chinas como um herói. Portanto, eu, quando vi esta posição, pensei, pode haver aqui um turning point, mas depois do que se passou nas últimas horas, ou seja, depois de ele ter ido para o hospital
e de ter dito, afinal, estão-me a enganar, tirem-me daqui, ou Hillary, leva-me contigo, que eu quero é sair daqui neste momento, acho que é muito difícil prever o que é que se vai de facto Beltrão passar. vai seguir ou não? Não, é como diz o Carlos, é imprevisível. Agora, que a minha leitura é próxima da deles. Eu acho que ele foi para a Embaixada, com o consentimento da Embaixada, a Embaixada iria dar-lhe guarida, até que houve sérias pressões da China, dizendo que ou ele saía de lá ou as coisas não corriam bem. E aqui estão em jogo interesses económicos fortíssimos, apesar da Hillary ter dito à saída dos Estados Unidos que ia pôr a questão dos direitos, mas é fácil vir para o discurso e dizer nós vamos falar dos direitos, e vem logo a seguir o Presidente Hu Jintao dizer que cada um meta-se na sua vida porque assim é que é bonito. O grande poder aqui é o poder económico, e a América está muito dependente da China. Carlos, para terminar, afinal, as faixas encomendadas lá em março não serviram. Não, Jesus não cumpriu, não é? A sua intervenção não foi suficientemente forte para levar o Benfica a ser campeão. De facto, perdemos uma série de 2, 3, 4 jogos a seguir à derrota na Rússia, que nem sequer foi grave, porque depois conseguimos infelizmente eliminar o Zenit. Mas os jogos depois para o campeonato que perdemos a seguir, que fez-nos perder aquela vantagem que tínhamos em relação ao Futebol Clube Porto, que ainda era 5 pontos, penso eu. E depois o Porto, a partir de uma certa altura, ganhou alguma consistência de jogo, que não tinha tido na primeira volta do campeonato, se calhar. E é difícil. E o Benfica acabou por ter uma época desastrosa, na verdade, porque os quartos de final da Champions não me satisfazem. Penso que no mínimo as meias finais é que estão ao nível de um clube como o Benfica, portanto que está a outro nível, está ao nível de estar sempre presente nas meias finais da Liga dos Campeões. E obviamente este é o ano em que o Benfica podia ter ganho o campeonato, porque tem de longe o melhor plantel do que o Porto, tem de longe o melhor plantel do que o Porto, e o Porto não está a ser conduzido por um gênio, nem está a ser conduzido por um treinador, digamos, de topo. Portanto, teria sido uma grande oportunidade, foi uma oportunidade perdida pelo treinador do Benfica. Penso que tem que se apontar o dedo a ele, que não soube gerir os jogadores como deve ser, que não os soube pôr a jogar no momento certo, e portanto, eu acho que... Sim ou não? Jesus deve sair? Eu penso que deve sair, já lá está há 3 anos. Ele não é o tipo de treinador como um Arsène Wenger ou como um Ferguson, que, digamos, tem uma postura e uma capacidade de gerir os jovens e trazê-los da cantera para... Aliás, repare-se, o Benfica quase não joga com portugueses, o que eu acho errado. Acho que devia haver uma aposta de outro tipo, não é? Continuaremos a falar de futebol nas próximas edições de Contraponto. O programa de análise e reflexão em português termina por aqui. Regressamos na próxima semana.